Olá, amigas e amigos que acompanham as polêmicas do podcast do blog do Frederico. Agora, meio-dia e 14 desse dia 28 de fevereiro, segunda-feira de carnaval, o último dia do segundo mês do ano. O ano tá voando, galera. Vamos falar agora, novamente, óbvio, sobre a crise do poder legislativo, sobre o processo de cassação da presidência e do afastamento temporário de 6 meses do mandato de Luciara Mill. Esse processo, ele é mais do que necessário e ele está sendo tardio. Esse processo, ele era para ter se iniciado no dia da sessão solene da Câmara dos Vereadores, em agosto, porque foi uma sessão onde se roubou o dinheiro público e se tapeou a cara de todos os bojesuenses ao converter uma sessão solene num palanque por um canalha corrupto e ladrão como Júlio Lopes, fazer lobby pelas PCHs, pela destruição do Rio Itabapoana, tentando intimidar autoridades do judiciário, do executivo. O processo de cassação dela deveria ter começado ali. Mas os vereadores são corporativistas. Mas eles começaram a estremecer a relação com a presidência a partir daquela sessão, porque a reação da sociedade foi forte. E os próprios vereadores se sentiram muito incomodados nessa sessão, porque a sessão solene, historicamente, é para cada vereador homenagear 2 ou 3 personalidades da sociedade que contribuem com o município, de todas as formas, seja no desenvolvimento social, econômico, cultural. E prioritariamente, todas as sessões solenes abriam com a entrega desses diplomas de honra ao mérito a esses homenageados. A Luciara colocou as homenagens para os bojesuenses para o final. E primeiro abriu o palanque para Júlio Lopes. Na hora de homenagear os indicados pelos vereadores, muitos já não estavam na sessão mais. Não receberam a comenda ali na sessão solene, porque não aguentaram esperar a patifaria política. Bem, então, os vereadores começaram a azedar a relação com Luciara Mill ali. E a coisa só foi se agravando. Muito por conta também do posicionamento deles pela defesa do Rio Itabapoana, pelo alinhamento deles com o Rio Life Instituto. E nisso, criou-se uma guerra interna no Legislativo. E o município todo perdendo com isso. Por exemplo, nesse período de guerra do Legislativo, o prefeito, manipulado ainda por Luciara Mill, entregou a SEDAI para privatização. De 13 municípios do Noroeste Fluminense, somente 3 entraram nessa furada. 10 não entraram nessa furada. Por que Bom Jesus foi apunhalado assim, dessa forma? Tão rápido, fácil, sem reação? Porque o Legislativo estava ocupado com uma crise interna. A própria concessão da SEDAI foi motivo de crises explícitas em sessões ordinárias, com a presidenta mentindo para fugir da sua responsabilidade, que ela foi a principal lobista para botar Bom Jesus nessa furada. Então veja o tamanho do prejuízo que o município tem por conta do engessamento do poder legislativo. E de fato ela vai ser afastada, ela vai ser punida. A punição consiste na perda da presidência em definitivo e na suspensão do mandato de 6 meses. Diferente do que os fofoqueiros de rua e os adeptos do medo e dos fantasmas inexistentes, não tem a menor chance de ter uma mala do dinheiro e o Patrick Azevedo e a Luciara comprarem vereadores para salvar a pele da Luciara. Eles já tiveram que comprar vereadores para eleger Luciara presidente. A possibilidade de acordo foi aberta pelos vereadores antes da denúncia ser lida na plenária e encaminhada ao Conselho de Ética. Interlocutores dos vereadores procurou a presidenta propondo um acordo para ela somente renunciar à presidência e eles não levariam esse processo adiante. E ela recusou. E ela deixou claro isso no primeiro vídeo que ela gravou depois que foi consumada a denúncia. Ela gravou aquele vídeo mentiroso que falou que o carro estava na oficina. Ali ela disse que não tem acordo.
Depois disso, o marido da presidente ainda fez uma denúncia pedindo a cassação do mandato do vereador Marcelinho. Sem contar que o que motivou essa denúncia tramitar foi o imbróglio de dezembro, onde a vereadora denunciou Clerim e Marcelinho por eles ainda não terem assinado a devolução do 12º da Câmara. Porque existe o tal do corporativismo, onde policial não denuncia policial, advogado não denuncia advogado, médico não denuncia médico, vereador não denuncia vereador. E Luciara quebrou isso. Ela não é mais um deles. Ela pode oferecer todo o dinheiro do mundo agora que eles vão caçá-la, porque eles tomaram um caminho sem volta. Quem alimenta essa hipótese de que vereador vai se vender é um lunático. É gente sem noção de conhecimento político, que vive alimentando teorias conspiratórias sem fundamento. E isso não contribui em nada com o processo que vivemos no atual momento. E no mais, está explícito que esse processo de cassação da Luciara é um processo político. Tem o apoio do prefeito, o mesmo prefeito que comprou os vereadores, entregou a prefeitura para eleger a Luciara, está entregando a prefeitura para tirar a Luciara. É assim que funciona o sistema. Nosso prefeito é um corrupto, é um jogador, é um tipo do centrão. Eu já falei que a nossa Câmara é um grande centrão. Quem não sabe que Saboia, Paulo Saboia, com toda a legitimidade, mas ele tem relações políticas históricas, tanto com o pai do prefeito, com o prefeito e com Samuel Júnior. Não tem nada de errado nisso, não tem nada de sombrio. É o jogo político que funciona assim. Foi assim que Eduardo Cunha, a nova referência de Luciara Amil, fez com Dilma Rousseff. Foi um jogo de interesse político. Que fez ele pautar o impeachment da Dilma, porque ele era alvo de um processo do Conselho de Ética, ele precisava do apoio dos deputados do PT na Comissão de Ética, e a Dilma não se mobilizou para isso. E ele, em retaliação, abriu o processo de impeachment. É assim que está acontecendo aqui em Bom Jesus. Só não enxerga isso quem não tem a menor noção do que é fazer uma leitura do cenário político, porque as cartas estão postas à mesa. E, na verdade, a presidenta Luciara, ela vai sair lucrando com essa punição de perder a presidência e ter o mandato suspenso. Porque ela vai se candidatar a deputada, seja federal ou estadual, justamente no período que o mandato dela estiver suspenso. Vai continuar com a jogatina podre dela política. E detalhe, para ela deve chegar aí pelo menos uns 200 mil de fundo eleitoral, porque é a cota que tem que ser destinada a candidaturas femininas. Ou você acha que essa amizade dela com o Eduardo Cunha é o quê? Então ela vai ganhar muito mais dinheiro, porque para ela o que importa é dinheiro. Ela não quer saber do município. Quando ela fala aí nesse vídeo atual, que admite que será derrubado, que vai cair, mas que vai ficar lutando, é isso. Ela fala que fez diferente, sim, muito diferente. Porque nenhum outro vereador instrumentalizou tanto a Câmara para objetivos tão podres. 2 objetivos: entregar o Rio Tabapuana para empreiteiras corruptas de Júlio Lopes e Eduardo Cunha e pavimentar a sua projeção em âmbito estadual para ser candidata a deputada. Realmente, não tem outro vereador que fez isso tão descaradamente, de maneira tão vil e porca. Ela deveria ser caçada e ter tornado inelegível, para não conseguir registrar essa candidatura, para não receber esse fundo. Os vereadores estão premiando ela com esse afastamento, porque ela vai manter o circo dela montado. E o prefeito vai continuar apunhalando a sociedade, como apunhalou as crianças de Santa Isabel, com essa escola da mentira que foi inaugurada na Nova Bom Jesus. E por que isso aconteceu? Por que não teve um vereador para defender o povo de Santa Isabel? Porque os vereadores estão amarrados com a sua briga interna. É por isso que Luciara tem que ser caçada da presidência e afastada do seu mandato, de fato. E assim vai acontecer.